Existe algo muito importante para você, católico apostólico romano, entender sobre os falsos profetas. Pessoas que dizem que tiveram supostas visualizações, revelações, pessoas que atacam ao Papa, atacam a Igreja, pessoas que dizem que receberam revelações do fim dos tempos e etc. Eu estou aqui com dois escritos de duas seitas diferentes para mim poder dar um esclarecimento muito importante para vocês. Os fundadores dessas seitas, eles têm uma forte dedicação a exaltar a sua seita como sendo aquela que é pertencente da verdade, é dona de uma verdade inegociável e que supera todas as outras crenças, religiões, tudo que for uma fé diferente do que eles pensam, eles dizem que estão errados. Por que eles fazem isso? Porque Deus, ele tem uma única verdade. Só existe uma única fé, um único Senhor, um só batismo, só existe uma única doutrina, como nós encontramos na Bíblia Sagrada em Efésios 4:5, por exemplo, que vai nos confirmar isso. E em Tito 2:1 diz que o teu ensinamento seja conforme a doutrina. Então não existe essa de ter cada um ter sua verdade. Existe uma única igreja verdadeira, e quando nós vamos fazer um estudo aprofundado do cristianismo, nós entenderemos que esta igreja verdadeira, que prega a doutrina verdadeira, é a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica, tendo esta característica única e imutável, depois de seu nascimento surgiram diversas seitas dizendo que são as donas da verdade, que pregam a verdade absoluta e que todas as outras estão erradas. Vejam que eles pegam algo característico da verdadeira Igreja de Cristo e utilizam isso dentro de suas seitas, né? Eles excluem a igreja verdadeira, mas utilizam frases que são aplicadas unicamente à igreja verdadeira e eles distorcem aplicando-as em suas seitas. Eu estou aqui em mãos com esse livrão aqui, que é conhecido como A Palavra Viva de Deus, Pedro II Bento da Conceição, que é uma seita que diz que esse tal de Bento da Conceição, este homem recebeu uma revelação, ele disse que recebeu uma revelação e etc. Eu tenho outros vídeos já no meu canal falando sobre esse herege. E daí ele escreveu esse livrão aqui com muitas revelações, né, dizendo que era o fim dos tempos e etc e tal, e eles atacam muito ao Papa. E daí eles pegam o gancho da mentalidade tradicionalista e aplicam na seita deles para poder eles enganar mais as pessoas. E eles se dizem católicos, né? Mas uns católicos do fim dos tempos, porque o Papa apostatou, porque os padres apostataram, a Igreja Católica Apostólica Romana se desviou e agora existe a Igreja da Obediência a Deus Pai, que é esta seita que nasceu, né, aqui no Brasil. Depois você pode fazer uma pesquisa aí no meu canal e ver que eu já tenho vários vídeos provando que esse livrão aqui é mentiroso. Porque se essa revelação fosse de fato de Deus, não teria tantas contradições como eu já provei aqui no meu canal. E também tenho em mãos aqui o livro de Mórmon, né? Talvez você já conhece a seita dos Mórmons, já ouviu falar, já viram os missionários dos Mórmons caminhando nas ruas. Hoje eu vou mostrar algo que está muito semelhante aqui, né, nas seitas, né? Isso é muito presente nas seitas. Por exemplo, eu vou começar aqui por este livrão herético do Bento da Conceição, né? Inclusive esse Bento da Conceição já faleceu. Ele tinha dito que muita coisa ia acontecer antes de ele morrer. Alguns dizem até que ele dizia que Jesus iria voltar antes de ele falecer. Mas o cara faleceu e nada disso aconteceu. Ele inventou várias mentiras em suas supostas revelações, que as igrejas iam acolher ele para pregar, que esse livrão ia ser aceito pelo Papa São João Paulo II e etc e tal, e nada disso aconteceu. O cara morreu e nada disso aconteceu, beleza? Então na revelação de número 51, lá na frente, vai estar dizendo assim, dizendo ele que foi Jesus que disse isso para ele. Olha só o que é que ele escreveu aqui, como se Jesus estivesse falando com ele.
Então, meu filho, eu já não aguento mais. Agora é só tristeza daqui para frente. Olha só, é só tristeza daqui para frente. Porque todos os meus planos o diabo conseguiu destruir e fazer como ele quer. Gente, isso é um absurdo. Como é que Jesus Cristo, nosso Senhor, iria dizer que todos os planos dele o diabo conseguiu arruinar e fazer do jeito que ele quisesse, do jeito que ele quis, né? Então aqui, Bento da Conceição está dizendo que Jesus é derrotado pelo demônio. Veja só, eu vou ler de novo. Olha como está aqui. Então, meu filho, eu já não aguento mais. Agora é só tristeza daqui para frente. Essa frase já está muito complicada, né? Já tem uma coisa bem estranha aqui, né? De forma muito explícita. Agora é só tristeza daqui para frente, porque todos os meus planos o diabo conseguiu destruir e fazer como ele quer. Imagina Jesus dizendo que o diabo conseguiu destruir todos os planos dele. É a mesma coisa de dizer que o diabo o venceu. Para você ver como esse livrão é perigoso. Aí olha só como Bento da Conceição ele tem um esforço de se exaltar. Ele diz que Jesus disse assim para ele: veja só, és o meu mensageiro, mais querido de todos os séculos, porque eu confio em ti pela tua decisão, pelo meu trabalho. Veja, ele diz que Bento da Conceição é o seu mensageiro mais querido de todos os séculos. Você imagina aí esse Bento da Conceição superar, né, a Santíssima Virgem Maria, superar todos os santos, superar o discípulo amado João, superar João Batista, superar Pedro, superar Santo Tomás de Aquino, todos os santos. Imagina só. Olha só o que é que ele diz, que Jesus disse para ele, que ele é o mais querido de todos os séculos. Esse cara, ele era tão desentendido, gente, da doutrina da igreja, que ele não sabe nem qual é a diferença de revelação pública para revelação particular. E ele tem uma revelação, entre aspas, particular, e ele quer obrigar o povo a aceitar como se fosse uma revelação pública. Os adeptos dessa seita não sabem a diferença disso. Se soubessem, pelo menos o mínimo de doutrina da Igreja Católica, desacreditariam desse livrão mentiroso que é cheio de contradições. Eu já provei aqui, né? Eu já mostrei aqui. Se ele recebeu esta revelação, foi do diabo, não foi de Deus, né? Se é que ele recebeu, porque há pessoas que dizem que ele... Só um minuto que está tocando aqui. Há pessoas que dizem que ele inventou isso assistindo telejornais, né? Procurando insights e etc e tal. Agora, o que há de semelhante, por exemplo, aqui no livro de Mórmon, é o que? Deixa eu ver aqui onde é que eu grifei direitinho. O livro de Mórmon, já na introdução, né? Já na introdução, vai dizer da seguinte maneira: com respeito a este registro, o profeta Joseph Smith, que foi o falso profeta que diz que recebeu uma revelação, aí ó, com respeito a este registro, o profeta Joseph Smith declarou: eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Seja o livro de Mórmon é mais importante do que os livros da Sagrada Escritura. Veja que ambos os falsos profetas, eles exaltam as suas seitas como a mais importante, como a principal, como a pedra fundamental. E quem não seguir estaria no caminho do inferno. Então veja como isso é bem particular das seitas, gente. E por que eles fazem isso? Porque essa questão de única e verdadeira, ela já pertence a uma igreja. Então eles copiam frases que só podem ser atribuídas à igreja verdadeira e aplicam em suas seitas para poder chamar a atenção do povo.
Inclusive, muitos são ameaçadores, né? Por exemplo, nesta seita aqui do Bento da Conceição, né? Os membros que saíram dela, já chegaram até me relatar alguns, que eles são como que ameaçados, né? Eles dizem que, tá vendo, se desviou aqui da nossa religião, saiu aqui da igreja da obediência a Deus Pai, então vai acontecer desgraça, vai capotar carro, vai furar pneu, vai ser tudo que não presta, é doença, tudo. Como se quem pertencesse a essa seita não tivesse problema nenhum, né? Não tivesse problema nenhum. Então, meus irmãos, eu mostrei aqui para vocês a semelhança dessas seitas, né? Inclusive, eu vou abordar mais partes aqui sobre os mormons, sobre esta seita de Bento da Conceição e sobre tantas outras. E você que ainda não comprou o nosso estudo bíblico contra as argumentações dos hereges, entre em contato comigo nesse WhatsApp aqui, que está aparecendo aí no seu vídeo, e você vai perguntar sobre o estudo bíblico contra as seitas. Gente, é um estudo bíblico específico a dar resposta para protestantes, para as seitas, tá bom? Não é um estudo bíblico do Gênesis ao Apocalipse, com todos os temas sagrados da Bíblia Sagrada. Não, é específico a dar resposta aos protestantes e aos hereges. Então entre em contato comigo aqui, nós estamos com uma promoção, eu lhe passo os valores, é bem acessível a todos vocês, tenho certeza disso. Você que ainda não me segue no Instagram, coloca lá Daniel Silveira Fonteles. Daniel Silveira Fonteles. E também peço a você que pode ajudar financeiramente nossa missão. Nós precisamos da sua doação e temos a campanha de R$1 por mês. Tá aqui a conta no seu vídeo, você que pode contribuir, faz um Pix ou deposita nessa conta uma doação para a gente continuar as nossas responsabilidades na vida missionária, que nós temos contas para pagar. Então, faz a sua contribuição, tá certo? Nós vamos rezar por cada um de nossos benfeitores, aleluia, glória a Deus, né? Então compartilhe esse vídeo o máximo que você puder e até o próximo. Tchau, tchau.